Domingo, 10 de dezembro. Verso para memorizar. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Mateus 15, 28. Missão em regiões estrangeiras. Jesus partiu com seus discípulos de Genezaré para a região de Tiro e Sidom. Por que ele os levou da Galiléia para esses lugares pagãos? Ele conduziu seus discípulos nessa expedição para essas regiões estrangeiras, a fim de que pudessem aprender o que não aprenderiam tão facilmente na Galiléia. Ele queria ensinar a seus discípulos lições que ajudassem a prepará-los para seu chamado de alcançar todos os grupos de pessoas, inclusive os que viviam em áreas urbanas. Ouça Juízes 3, de 1 a 6. São estas as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, pôr Israel à prova, isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônicos e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que haviam ordenado a seus pais por meio de Moisés. Assim, os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. 1 Reis 5, de 1 a 12. Também Hirão, rei de Tiro, enviou os seus servos a Salomão, porque ouviu que Salomão havia sido ungido rei em lugar de seu pai. Acontece que Hirão sempre tinha sido amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: Você sabe que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras em que se viu envolvido, até que o Senhor pôs os seus inimigos debaixo dos pés dele. Porém, a mim o Senhor, meu Deus, tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Por isso, tenho a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus, como o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo: O seu filho, que porei em seu lugar, no seu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Agora ordene que cortem cedros do Líbano para mim. Os meus servos estarão com os seus servos, e eu lhes pagarei o salário destes segundo o que você determinar. Porque você bem sabe que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Quando Hirão ouviu as palavras de Salomão, ficou muito contente e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio para reinar sobre este grande povo. Hirão enviou mensageiros a Salomão, dizendo: Ouvi a mensagem que você me enviou. Farei tudo o que você deseja no que se refere às madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu farei com que sejam conduzidas em jangadas pelo mar até o lugar que você disser. Ali elas serão desamarradas e você as receberá. E você também fará a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim, Hirão deu a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Hirão 2.000 toneladas de trigo para sustento da sua casa e 400.000 litros de azeite de oliva puro, e o fazia de ano em ano. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Hirão e Salomão, e eles fizeram uma aliança entre si.
1 Reis 11, 1-6. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas, Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, abominação dos amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Pergunta 1. Como esses textos nos ajudam a entender um pouco do contexto dessas cidades? Em Juízes 3, de 1-6, vemos que esses povos antigos foram usados por Deus para testar a fé dos israelitas. Infelizmente, o povo de Deus falhou também nesse teste. Pelo menos neste caso, tomaram de suas filhas para si, por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Assim, desde o início, esses povos foram uma pedra de tropeço para Israel. Em 1 Reis 5, de 1-11, vemos o estreito relacionamento entre os sidônios e hebreus. Embora os laços econômicos fossem mutuamente benéficos, os israelitas ainda eram negativamente influenciados pelo paganismo e idolatria de seus parceiros comerciais. 1 Reis 11, de 1-6, revela quão negativa essa influência acabou se tornando. O rei Salomão casou-se com princesas de diversas nações, que o desviaram. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios. No entanto, apesar da história do paganismo e da idolatria, e sua influência negativa sobre a nação escolhida, Jesus levou seus discípulos àqueles lugares. Assim, ele os iniciou na missão urbana intercultural, confrontando o seu preconceito e padronizando para seus seguidores a missão a todas as culturas e nacionalidades. Há muitos desafios para o missionário adventista nas cidades, entre os quais estão questões ambientais e de saúde. Outros seriam o custo de vida alto, o racismo, a intolerância, o nacionalismo e as restrições à liberdade religiosa e de expressão. No entanto, apesar desses obstáculos, temos que trabalhar pelas cidades. O que você pode fazer para ajudar os envolvidos no ministério urbano?